Olá, seja bem-vindo ao Saúde em Foco. Muito obrigada por sua audiência aqui no canal 4 da NET e no 61.4 pela TV aberta. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o Alzheimer, uma doença que atinge mais de 1 milhão de pessoas em todo o Brasil. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com o médico neurologista e também professor emérito da Faculdade de Medicina de Rio Preto, o Dr. Valdir Antônio Tonhola. Doutor, muito obrigada por nos receber em sua clínica. Então, eu agradeço ao convite para vir participar deste programa e espero poder oferecer algumas sugestões sobre essa doença que tem aumentado sua frequência em função do aumento da idade da população. Isso mesmo, eu gostaria de começar perguntando para o senhor, quais são os riscos desta doença, para alguém ter essa doença? Bom, o primeiro risco é uma doença que, na maioria dos casos, ocorre em pessoas idosas. Geralmente a idade começa aos 65 anos e vai aumentando em progressão geométrica. Raramente existem formas que ocorrem precocemente antes desta idade. Essa doença, doutor, ela é incurável, mas os tratamentos hoje são possíveis. É isso que a gente observa na medicina hoje? Está se colocando, os estudos estão avançados? Está se buscando a qualidade de vida para o paciente? Bom, a gente muitas vezes, quando vê o Alzheimer, é melhor que o termo popular seja conhecido. A gente, antigamente, se referia isso como esclerose, outras vezes a gente refere como a pessoa está ficando caduca. De maneira que é uma doença que atinge o mundo inteiro e atinge indivíduos, muitas vezes, nos vários níveis de classe social e levando a danos irreparáveis em função do indivíduo perder a sua capacidade de raciocinar, de pensar, de se comunicar e de ter um convívio social harmônico. A família, como pode identificar os primeiros sinais dessa doença, doutor? Bom, até podiam fazer uma brincadeira para a gente começar a identificar. Na maioria das vezes, a forma mais comum de apresentação da doença é uma deficiência da memória. Por exemplo, se eu lhe perguntar, vou lhe dar 3 palavras para você gravar. Espero conseguir. Repete: porta, Porta, caneta e e guarda-chuva. guarda-chuva. Muito bom. Então a pessoa começa a ter esse tipo de memória, que é a memória de evocação, começa a perder. O indivíduo começa a ficar muito repetitivo, começa a ter mudança comportamental. Ele se perde na rua, começa a se vestir de modo inadequado, começa a ter um comportamento agressivo, a mudança de comportamento e, fundamentalmente, coloca coisas no lugar que ele não acha mais e não lembra mais onde está, não tem capacidade de fazer cálculo, de ir num supermercado e fazer uma compra ou manipular uma conta bancária. Então vai havendo o declínio das funções mentais que compõem o conjunto de elementos que fazem com que o indivíduo tenha um convívio familiar e um convívio comunitário. Doutor, eu lembro, então é porta, caneta e guarda-chuva. Minha memória recente está boa por enquanto. Ainda não lhe perguntei, mas Só ia demorar mais um pouco. Tudo bem, isso mostra que você, no processo de memória, você codificou, armazenou e recuperou a informação. Isto que não ocorre no Alzheimer. Ele não recupera. Se dá a informação, ele não vai recuperar. Este é o que é o problema da memória do Alzheimer.
e ela vai progredindo e várias funções vão começar a ser comprometidas. As funções de reconhecimento, as funções de manipulação de objetos e tudo em função de uma deficiência progressiva da memória. Doutor, o senhor falou uma coisa importante, essa diminuição do reconhecimento é uma parte que mexe muito com os familiares que estão cuidando deste idoso, não é, doutor? É o reconhecimento de quem está ali, é o pai, a mãe, é o filho, a esposa. Como é que é isso no consultório, doutor? O problema, primeiro, a dificuldade de reconhecimento, ele vai guardando aquilo que está mais próximo dele e vai esquecendo o que está mais longe. Então, ele já tem dificuldade de um amigo que já há algum tempo não via, não lembrar. Depois, não lembra um fato do dia anterior. Mas é preservado até certo ponto, depende da fase, que é uma doença que se prolonga por muitos anos, vamos dizer entre 7, 8, 15, 20 anos, a doença vai progredindo lentamente. E nestas fases avançadas é que ele perde o reconhecimento da família e fica dependente. Mas na fase inicial, ele convive com os familiares mais íntimos, com as pessoas que estão ao lado dele no dia a dia. E o que é importante? A parte afetiva é alterada só tardiamente, de maneira que ele tem um bom relacionamento, a parte de afeto conservado. Isso permite que ele tenha um convívio na casa dele, restrito, mas harmônico. Quando ele muda de ambiente, as dificuldades começam a aumentar. Doutor, essa doença, ela atinge mais homens, mulheres ou é independente? Atinge tanto homem como mulher. E claro que algumas vezes na estatística poderia ser a mulher ter mais Alzheimer. A mulher vive mais. A mulher é ainda mais protegida pelos fatores ambientais e isso tem dado uma inclinação para que mais mulheres apresentem um pouco. Mas é pouca, a diferença pequena em relação à frequência, tanto homem e mulher são atingidos. E é claro que lembrar sempre que o fator genético pode ter alguma influência em certo número de casos. Quando se fala genético, seria se o pai tem, o filho provavelmente tem, ou pula uma geração, ou ainda não é possível? Não é difícil de analisar. Até temos muitos estudos das possibilidades de quem teria, como se diz dentro da medicina preditiva, quem teria o Alzheimer. Ainda, infelizmente, nós não conseguimos definir. Primeiro, porque é uma coisa que acontece em idades avançadas e aumenta, como eu disse, em progressão geométrica. Tem muito mais Alzheimer depois de 80 do que dos 70, e de maneira que, então, algumas vezes é difícil a expressão gênica em função de indivíduo ter morrido de outras doenças antes que se manifeste o Alzheimer. Doutor, como hoje se fala muito no Alzheimer devido a esse envelhecimento, seria a caduquice de antigamente, mas como a gente pode, o familiar, principalmente no início, identificar se é uma demência de outras, né, doenças neurológicas ou é o Alzheimer mesmo? A primeira coisa é trazer no médico. Como é que é o diagnóstico? Bom, o Alzheimer é a demência mais frequente. Talvez 50%, 60%. Quando fizemos pesquisa alguns anos atrás no nosso ambulatório, nós tínhamos 50%, 60% de pacientes que eram Alzheimer. Existem outras demências vasculares e outras causas mais raras de demência. O reconhecimento tem os critérios já internacionais para o diagnóstico da demência. A memória alterada e associada a outras funções que nós chamamos de linguística. Por exemplo, não consegue usar corretamente as palavras. Funções gnósticas, quer dizer, não consegue reconhecer diretamente pessoas, objetos.
não consegue, funções que a gente chama de práticas, não consegue manipular adequadamente um objeto, cortar um bife, acender um cigarro com uma caixa de fósforo. De maneira que, então, é a memória associada a um outro distúrbio de função nervosa, que nós chamamos de função nervosa superior. E depois junta-se a um distúrbio de comportamento, inquietude, alucinações, delírios, que costumam ocorrer em certas fases da doença e, particularmente, um dos sintomas que já chama a atenção é a apatia, que não deve ser confundido com o processo depressivo, que algumas vezes também está junto com Alzheimer. De maneira que a fase inicial diagnóstica é muito difícil e os exames complementares nem sempre respondem, eles ajudam, mas não são definitivos para o diagnóstico. Depende muito da experiência do médico. Não é com o exame de ressonância que nós vamos fazer o diagnóstico de doença de Alzheimer. Não é com o exame de líquor que nós vamos fazer o diagnóstico de Alzheimer. Nem aparelhos modernos como o PET sozinho não vai fazer o diagnóstico de Alzheimer. Então, ainda hoje, nós temos que ter uma boa visão e uma boa experiência clínica. E a Sociedade Brasileira de Alzheimer mostra sinais de alerta. E nós, geralmente, indicamos para a família quais os sinais de alerta, que eu já comentei. Memória, se perde, não sabe fazer cálculo e assim por diante. Esses sintomas, doutor, eles aparecem de uma vez ou é bem devagar até a sua progressão? É questão de meses, anos? Como eu já disse anteriormente, é como subir uma escada de muitos degraus. Vamos dizer que essa escada tenha 10, 15 degraus. Cada degrau corresponde a um ano. Então, nós temos, muitas vezes, vai subir devagarinho, 1, 2, 3, 4, 5, quer dizer, até 10, 15 anos ou mais são degraus, depende da idade de início. De maneira que a doença é que passa muitas vezes desapercebido. Tanto que muitas vezes a família fala, está um pouco velho, um pouco esquecido e não reconhece a doença. Então é um diagnóstico difícil. Mas felizmente essa progressão muito lenta facilita que a adaptação da doença ao lar é muito mais fácil, particularmente no nosso meio, em que a organização social tem vários filhos, tem a comadre, tem a tia, diferente dos países de primeiro mundo, onde a natalidade é baixa e o indivíduo fica dependente e não tendo um familiar para ajudá-lo na sua idade avançada. O senhor tocou num assunto importante, é esse cuidado dos familiares com o idoso que esteja cometido com Alzheimer. E essa convivência realmente tem que ser muito bem cuidada, porque para os familiares é muito difícil, porque assim, um ambiente agitado, desorganizado, muda toda a rotina da casa e da família. É isso, né, doutor? Bom, a biologia do envelhecimento começa a preocupar hoje a nossa nação, o Brasil. É um país que está ficando velho. E isso, evidentemente, acarreta vários problemas sociais. E da maneira que vocês, lendo a imprensa, hoje se discute a previdência, como vai fazer e como assistir as pessoas idosas. De maneira que a gente fala, vamos ter rampa de acesso, vamos no trânsito pôr os lugares para os idosos estacionarem. Então, o problema do envelhecimento é um problema que começou a nascer no Brasil. E Alzheimer é uma das doenças catastróficas da idade avançada, porque precisa um pouco mais do que essa legislação atual. Precisa ter um suporte social maior às famílias e porque nós temos que treinar cuidadores para que atendam esses doentes. De maneira que nem todo doente chega numa fase tão complexa, que é a fase mais avançada, quando está
no meio do degrau que eu já comentei. No início é fácil de suportar um paciente com Alzheimer, mas depois o velho que está caduco, que começa a atrapalhar a família, que foge de casa, entendeu? Que precisa até ter, a gente recomenda que tenha uma correntinha de identificação. Ah, sim, exatamente. Esse daí, a gente muitas vezes, quando esses problemas existem, é bom, se o indivíduo vai para a rua, identifica, põe uma marca no corpo através de uma corrente, ou de um relógio, ou de alguma coisa, ou escrever até na mão o indivíduo, o telefone. Isso ajuda para aqueles indivíduos que começam a ter essa dificuldade, se perdem na rua. Eu lembro de um caso interessante, que é bom contar as histórias para a pessoa perceber, senão todo mundo pensa que tem Alzheimer ou ninguém tem Alzheimer. Então, teve um paciente que evidentemente estava na sua atividade profissional e já tinha doença, mas ele ainda ia no seu escritório, não vou identificar nem a profissão nem o indivíduo, Sim. mas ele saiu para ir 2 quarteirões do lugar onde ele trabalhava e fazer uma compra rápida de uma pequena loja, entendeu? E a pessoa, a secretária do escritório, de repente viu que ele não voltava mais. E aí, evidentemente, ficou preocupado porque sabia do problema dele. E aí ele ainda teve recurso, ligou o celular e disse onde ele estava. E a esposa que foi buscar ele para ele voltar onde ele estava. Isso acontece muito na doença de Alzheimer, essa desorientação, entendeu? Se bem que o indivíduo, normalmente a família vai reconhecendo e protege, fecha as portas, não deixa sair de casa e muitas vezes cria até uma agressividade do indivíduo. Proíbe que ele dirija, entendeu? E proíbe que ele tenha manipulação do dinheiro. Esse é um dos problemas mais complicados do ponto de vista forense, porque o indivíduo fica no início, ninguém sabe que ele está caduco, começa a doar para os outros, vende na coisa errada e depois a família descobre e muitas vezes as disputas de família, para quem doou, para quem não doou, começa a coisa complicada. Gera um problema patrimonial na família. Cria um problema, e isso é comum. Muitas vezes o Riquidade falou, ele tinha doença, ele era competente do ponto de vista civil, e são os problemas que acarreta o Alzheimer. Eu até, muitas vezes brincando, o Alzheimer é um problema mais para a família do que para o doente. Não dói, ele atrapalha muito, infelizmente, ele atrapalha muito a família e cria muitos problemas devido ao seu grau progressivo de dependência. E o cuidador nem sempre está habilitado para enfrentar o problema da doença. E, paralelamente, os remédios são limitados. Eles podem, em alguma fase, ajudar um pouquinho a doença, mas não existe um remédio que detenha a doença, que diminua a sua progressão. Há pequenos ensaios que podem ter efeito efêmero, quer dizer, de alguns meses, retardando o progresso da doença, mas muito discreto, quase ausente. Em pesquisa que fizemos na faculdade, nós percebemos que o benefício, usando a farmácia onde distribuía medicamentos para Alzheimer, e procurando os doentes lá, nós notamos uma coisa interessante na nossa pesquisa publicada para nível internacional, até em inglês, mostrando que a maioria 50% dos que tomavam o remédio não tinham Alzheimer. E os que tinham Alzheimer pouco melhoravam, a melhora era muito discreta. Esse é um trabalho que nós publicamos, foi decorrente de uma tese que nós fizemos alguns anos atrás. De maneira que o interesse do Alzheimer cada vez é um problema mundial e pesquisa, não falta pesquisa de Alzheimer. Tem muitas novidades, todo mundo quer descobrir alguma coisa, mas infelizmente ainda não existe um caminho seguro e apesar de muitas etapas
serem vencidas, muita coisa se conhece, ainda é limitado. No primeiro mundo, em função de o ex-presidente americano ter a doença, e eu posso citar o nome porque o Instituto tem o nome Nancy Ronald Reagan, é um dos maiores institutos de pesquisa em Chicago, entendeu? Mas ainda em outros centros se pesquisa muito, mas ainda estamos um pouquinho distante da solução do problema. Nós vamos conviver ainda muitos anos, pelo menos na minha geração, ainda vai conviver com Alzheimer durante muitos anos, antes que nós tenhamos a chave para a solução do problema. Quer dizer, então a doença é bem estudada, há um interesse mundial na área médica, mas, doutor, voltando à questão da família, um ponto que eu gostaria para a gente finalizar a nossa entrevista, que o senhor falasse, a família conta ou não conta para o paciente o diagnóstico do Alzheimer? Se contar, ele não sabe que você contou. Esse que é o grande problema. Mesmo na fase inicial? Na fase inicial, sim, ele sabe que a cabeça dele não está boa. Alguma coisa errada está na minha cabeça. Mas a família desconhece, porque ele repetir uma coisa, pôr coisa fora do lugar, está esquecido. Se perder. Só quando começa, de repente, a vendo a televisão, falou, olha, as pessoas estão aqui dentro da sala. Não, mas não tem ninguém, é a televisão. Ou quando ele, por exemplo, de brincadeira, ele coloca, por exemplo, pega o bife, a mulher pega o bife e coloca na sua bolsa, falou, que estranho, eu ponho meu sapato na geladeira, aí começa a família a perceber, alguma coisa não está dando certo, entendeu? E fazer coisas totalmente absurdas, entendeu? Que são até motivo de riso, entendeu? Aí a família começa a perceber alguma coisa, mas na fase inicial, não, a maioria é aposentado, fica em casa, não tem muita atividade, entendeu? Então, de modo geral, o impacto é um pouco menor, entendeu? As famílias optam ou não por contar, doutor? O senhor percebe no consultório? Não, a família tem desconfiança. E até eu brinco, se o indivíduo vem sozinho, com 60 e poucos anos no meu consultório, e vem sozinho para fazer, será que eu tenho Alzheimer? Falou, você não tem. Você marcou a consulta, chegou aqui, Alzheimer você não tem. Quando o indivíduo chega com alguém do lado, você olha o indivíduo, parece que ele está como fora da sala. Então, o indivíduo que não tem experiência, nós temos ambulatório tanto aqui na clínica como na faculdade de medicina, e parece que o indivíduo está alheio. Você está conversando, parece que está conversando com o outro, ele fica sentado na cadeira olhando, e de repente ele nem sabe o que está acontecendo, entendeu? Não é importante a família contar, isso não é um problema, contar, entendeu? Porque ele resiste um pouco, falar, não, eu não estou caduco, apenas que quando a coisa progride, evidentemente, contar já não tem mais valor, porque ele não tem a lembrança. Se ele tivesse a lembrança, entendeu, como você tem das 3 palavras que eu falei... Porta, ai meu Deus, guarda-chuva, caneta, não sei se foi essa ordem. Tá certo, mudou a ordem, mas é isso daqui. Que bom. Entendeu? Então, essa recuperação dessas palavras, que é um teste de aquecimento na consulta, entendeu qual é o problema? E aí são os problemas da déficit da memória, chama memória explícita, memória episódica, memória de fatos e eventos. O que aconteceu, o que você comeu ontem, o que você fez na semana passada, essa é a memória que ficou prejudicada numa doença de Alzheimer. É por isso que ele não lembra que foi no consultório, nem o médico consultou, e isso vai deletando porque ele não codifica, não armazena, não recupera a memória. Doutor Valdir, muito obrigada por ter participado no nosso programa. Nós falamos hoje sobre Alzheimer com o Dr. Valdir Antônio Tonhola, que é neurologista e professor emérito da Faculdade de Medicina de Rio Preto. Muito obrigada por sua atenção. Continue aqui com a gente no canal aberto 61.4 ou canal 4 da NET, TV Câmara, o canal do Legislativo. No próximo programa, Saúde em Foco, eu volto com outro tema importante para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. Obrigada e até o próximo programa. Tchau!